Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral, mais uma vez, Visão Geral de segunda a sexta às 14h, com muitos assuntos interessantes e importantes, com personalidades dos diversos segmentos da nossa sociedade, e hoje não será diferente. Meus amigos, somos todos absolutamente iguais. Se você tiver dúvida, visite os corredores dos hospitais, as antessalas dos velórios. Porque a lágrima não tem distinção de etnia, de classe social, de nada. Ela sempre tem para o rico, para o pobre, para toda pessoa, o gosto amargo e salgado da dor. Por isso, compreenda sempre, somos todos absolutamente iguais. E eu converso hoje com uma pessoa que de vez em quando vê de perto a morte, mas graças a Deus, na maioria das vezes, o sucesso é que é premiado. Dr. Sidney Volk, pediatra, e que trabalha em UTI. Olha, eu admiro, porque não é fácil. Bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu falei uma verdade aqui, de vez em quando você vê a morte de perto e, claro, né, tratando das pessoas, mas graças a Deus, na esmagadora maioria das vezes, tudo termina com um sorriso. Graças a Deus. É uma realidade que a gente tem que enfrentar, infelizmente. Não é sempre que a gente consegue atingir o sucesso, mas cada dia a gente se esforça para nos aproximarmos cada vez mais desse sucesso. Que bom, né? Que bom. Bom, doutor Sidney já esteve uma vez aqui, deu show aqui com a gente. Dr. Sidney Volk da Silva, pediatra, formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, médico plantonista nas unidades de terapia intensiva pediátrica do Hospital das Clínicas e Unicamp e do Hospital Veracruz em Campinas, representante do portal Pedline e Portal Pedline e Portal Ped. Bom, deixa mais pro finalzinho, a gente fala sobre o Pedline, Portal Ped e tal. Vamos falar um pouquinho agora, doutor. Começou hoje às 7h07 da manhã o inverno. Oficialmente. O inverno é meio um inferno para pediatra, não? Para pediatra com certeza. Nessa época do ano, já começa no outono, né? A mudança da temperatura, as frentes frias chegando aqui, principalmente no sul e sudeste, aumenta muito o número de doenças respiratórias, infecciosas e não infecciosas. Então, pronto-socorros, unidades de internação e UTIs ficam repletas de criança com quadro respiratório, basicamente. Mas por que justamente no inverno? São vários aspectos. O primeiro, reforço de novo, nessa área de clima temperado, né, área intertropical, próximo do Equador, esse efeito é mais minimizado. Tá. Mas a nossa área, por causa da chuva e por causa do calor mais uniforme ao longo do ano. Agora, na nossa região sul e sudeste, principalmente, quando o tempo esfria, as pessoas costumam se aproximar mais, ficar mais em ambientes fechados, fecham as janelas, diminui a circulação de ar, o contato fica mais próximo e isso aumenta a transmissibilidade dos vírus e bactérias que causam doenças respiratórias. Essa é uma das causas. O vírus tem uma adaptação melhor ao frio também? O vírus, a circulação do vírus tem muito a ver também com quantidade de secreção de vias aéreas que facilitam a sua infestação, e tem a ver muito com a umidade do ar também. Então tem vírus que circulam melhor em ambiente úmido ou em tempo seco. Então são fatores que também contribuem para que isso aconteça. Você gosta do frio ou não? Eu gosto. Pessoalmente eu gosto. Na parte de saúde, infelizmente, o frio traz bastante dor de cabeça pra gente. Eu vou dizer uma coisa pro senhor, doutor Sidney, você gosta agora porque você ainda é bem jovem. Se você tiver já mais de 60, você não vai gostar muito não, viu? Porque eu já amei o frio. Nossa, o frio pra mim era uma coisa deliciosa. Mas hoje eu não sou muito chegado a frio não, já prefiro mais. Também aquele calor insuportável ninguém merece, mas né? Se tiver que escolher entre viajar pra praia ou pra montanha, eu ainda escolho montanha. Você escolhe montanha? Escolho montanha. Não vamos nos ver lá. Doutor, e a vacinação?
acho que termina sexta-feira agora essa mega campanha, né? O vírus da gripe, que é o vírus influenza, que ficou mais famoso lá em 2009, quando nós tivemos a pandemia, a epidemia do vírus H1N1, que é um tipo de vírus influenza, ele se tornou um assunto recorrente no nosso dia a dia, na mídia, e a vacinação passou a ser feita em massa, sempre com esse caráter de campanha. É um vírus que circula preferencialmente no outono e inverno. Ele circula durante o ano inteiro, mas a maior número de casos é nesse outono e inverno. Então, todo ano, desde 2009, o governo tem feito essa campanha de vacinação em massa no início do outono. Infelizmente, a adesão à vacina não é a que o governo esperava. Então, esta campanha de 2018 já foi prorrogada por 2 vezes a data de encerramento. Verdade. Justamente na tentativa de atingir o número mínimo que o Ministério da Saúde acha adequado para proteger a população. Então, o doutor se vacinou? Vacinei. Eu, minha esposa, meu filho. Tá. Porque vamos desmistificar isso aí. Porque é o seguinte. Às vezes as pessoas falam, isso já aconteceu comigo, eu já me vacinei contra a gripe e uma semana depois eu fiquei resfriado. Coincidência. Mas tudo bem, mas eu não me vacinei contra resfriado, eu me vacinei contra a gripe. Exatamente, tá certo? Exatamente. Existem centenas de vírus respiratórios. A vacina da gripe é a vacina contra o vírus influenza. Dentro do grupo de vírus influenza existem vários subtipos. A vacina que a gente está recebendo agora em 2018, ela é uma vacina quadrivalente. Ela protege contra 4 tipos específicos de vírus: H1N1, H3N2 e mais 2 outros tipos. Essa vacina ela é modificada todo ano, de acordo com os vírus que vão circular naquela época. Então, a vacina é específica para esse grupo. A pessoa pode se infectar por centenas de outros vírus respiratórios e pode se infectar, inclusive, por outros vírus influenza que não são... que não estão nesse grupo. Não estão nesse grupo que a vacina contempla. Mas, doutor, tem uma coisa também. A gripe não mata, o resfriado não mata, né? A gripe pode matar. A gripe pode matar. A gripe pode fazer um quadro muito grave, especialmente nas populações de risco, que são o foco da campanha de vacinação. As crianças... Seja, de 6 meses a 5 anos. As gestantes. Os idosos acima de 60 anos. E os portadores de doenças crônicas, cardiológicas, pulmonares, neoplásicas. Tem uma série de doenças. Ela é contraindicada para as pessoas específicas, né? Tem algumas assim, tipo de pessoas que têm alergia aos componentes da vacina, mas como é que a gente fica sabendo? Tem algumas vacinas que elas são elaboradas de uma maneira semelhante. Então, por exemplo, a vacina da febre amarela, ela envolve ovo na sua preparação. Então, a vacina da febre amarela é contraindicada em pessoas com alergia conhecida ao ovo. A partir do momento que a pessoa se vacinou a primeira vez e apresentou uma certa reação adversa àquela vacina, a gente tem que entender melhor, e se realmente for comprovado que aquela pessoa é alérgica a um componente da vacina, a partir daí se contraindica as próximas doses. Mas, doutor, eu chego lá para me vacinar, lá no posto de saúde, onde for. Há um questionário para responder? Não há. Mas então como é que de repente, a pessoa pode ter a alergia a algum componente e não sabe? A alergia é rara. A reação vacinal é rara. O mais comum é dor local, um pouco de febre, mas a reação alérgica grave é bastante rara. A vacina é bem segura e infelizmente a gente não faz nenhum tipo de teste, não é preconizado fazer. Entendi. Então, a partir do momento que você identificar uma reação grave, você pensa se você vai revacinar essa pessoa depois ou não. Com as crianças é a mesma coisa. Tem vacinas que a gente faz com a criança quando nasce com 2, 4, 6 meses e a criança apresenta a reação na primeira vez que vacina. Você não faz um teste na criança anteriormente. A hora que ela apresenta essa reação, que pode ter até convulsão dentro dessas reações. É óbito, uma reação não? A reação vacinal normalmente ela é muito bem controlada. Não existem casos, tudo na medicina pode levar a óbito. Tudo, né? Tudo tem seu risco, mas é muito raro a reação vacinal grave e é muito raro essa evolução fatal de reação vacinal. Agora, em relação ao benefício,
os riscos são tão pequenos, tão ínfimos, que a gente tem que vacinar mesmo, né? Correto. E por que dizer até de seis meses para frente? Porque até 6 meses a criança não precisa? A gente precisa, mas a gente tem alguns testes de segurança que os fabricantes estabelecem. Então, perante esses testes, a gente só tem segurança de administrar a vacina acima dos 6 meses. Perfeito. Volto a citar a vacina da febre amarela. Normalmente ela é administrada em crianças acima de 9 meses. Mas se a criança mora numa região onde a febre amarela é endêmica, onde o risco é alto, a gente acaba autorizando a vacinação antes daquilo que é preconizado. Eu tenho assim, eu sou já de uma data de nascimento mais antiga que a sua, mas raríssimas vezes, olha, eu não me recordo, não sei se é por conta já de alguns momentos da vida da gente, nós vamos nos esquecendo, mas eu ouvi falar em morte por gripe agora, recentemente, com essa história do H1N1, essa coisa toda. Mas, olha, durante a minha vida toda eu nunca ouvi falar que alguém morreu de gripe. Nossa, mas no início do século XX nós tivemos a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas na Europa. Na Europa. Era uma epidemia de vírus influenza. Tá. O vírus ele já está documentado há mais de um século, e essa circulação sazonal acontece e a sua gravidade também varia. Entendi. Então... Mas aqui eu confesso que aqui assim não me recordo muito. E o que é que a gripe provoca no organismo? Por que ela mata às vezes? Normalmente o principal problema que a gente tem que lidar é com o quadro respiratório. A gripe dá aqueles sintomas clássicos de dor de cabeça, dor no corpo, né? A mialgia, que é a dor nos músculos, febre, normalmente febre alta, persistente, 3, 4, 5 dias, mas o vírus entra pela parte respiratória e a nossa árvore respiratória ela é toda contígua, nariz, boca, garganta e pulmão. E essa migração do vírus, ele chega ao pulmão, faz um processo inflamatório no pulmão, e aí esse pulmão entra em insuficiência. Normalmente o paciente acaba tendo que precisar de respirar com a ajuda de aparelhos, e a maioria das complicações que a gente vê estão relacionadas a esse comprometimento dos pulmões. Todas as vezes que a gente ouve falar que existe uma doença muito séria e logo na sequência a gente fica sabendo ou ouve falar que se for pego no começo, tipo tumor, essa coisa, no começo é muito mais fácil tratar. A gripe também é assim, se ela estiver no comecinho, se já tratar é mais fácil. A grande maioria das doenças, elas têm um caráter evolutivo. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico na primeira procura ao pronto-socorro. Isso é uma queixa muito frequente, principalmente na minha área pediátrica. Os pais chegam para mim e falam assim: doutor, passei 3 vezes no pronto-socorro e o médico mandou embora. E agora ele está assim. É porque a doença tem um caráter evolutivo. Normalmente começa com o nariz correndo, entupido, começa a dar febre e depois os sinais vão se agravando. Mas sim, conforme a gente diagnostica o sinal de gravidade, quanto antes a gente intervir, melhor é. Até no caso específico da gripe, do vírus influenza, existe o Tamiflu, que é o oseltamivir, que é o remédio que o Ministério da Saúde distribui gratuitamente nos casos em que a gente suspeita ou tem um diagnóstico confirmado de gripe por vírus influenza. A recomendação inicial do Ministério, inclusive, é que a gente inicie o remédio nas primeiras 48 horas de sintoma. Se o paciente está bem, está em domicílio, com mais de 48 horas de sintoma, ele não vai fazer diferença. Há gripes que não são provocadas pela influenza? É que gripe é como se fosse uma síndrome, síndrome gripal. Tem outros vírus que causam quadros muito semelhantes. Tá certo. Mas o clássico a gripe é causada pelo vírus influenza. E tem vacina contra a pneumonia? Tem vacina contra a pneumonia, mas ela também é uma vacina contra populações bacterianas específicas. A pneumonia, ela tem uma gama de agentes causadores muito grandes. A maioria das pneumonias, inclusive, é causada por vírus aos quais a gente não tem tratamento. Dentre as pneumonias bacterianas, as mais comuns são causadas pela bactéria que chama pneumococo. Contra o pneumococo, nós temos vacina. Nós temos a vacina pneumo 10, a pneumo 13 e a pneumo 23, que imunizam, respectivamente, contra 10, 13 e 23 subtipos de pneumococo, mas não protegem
contra todos. Contra todos. E sobram outras bactérias que não estão dentro. Que ainda não tem nem remédio. Que não tem vacina. Que coisa, hein? Remédio tem, vacina não tem vacina, tá certo. Aliás, doutor, a partir de hoje também, o SUS já disponibiliza para outra faixa etária que não estava incluída nesse quadro prioritário, né? De 5 anos para cima e até 59 anos para os adultos. Isso, como eu disse, eles priorizaram os grupos de maior risco. Como a vacinação não atingiu os números que eles esperavam, e existe a fabricação de número de sobra de vacina, agora que esse tempo para que o público prioritário recebesse a vacina já passou, eles estão alargando essa margem para proteger mais membros da população. É só chegar no posto de saúde? Nos postos de saúde, não são todos que têm, a grande maioria sim, para se vacinar. Doutor, por que de repente, claro, cada um é cada um, né? Embora no começo do programa até de todos nós somos iguais, mas a nossa genética é diferente, tá certo? Certo. É possível, por exemplo, duas crianças irem num lugar onde ali há uma facilidade de se pegar o vírus, tal, da gripe, essa coisa toda, uma pegar e a outra não, porque tem mais anticorpos? Sim, é bem possível. E digo mais, mesmo que as duas peguem, irmãs gêmeos, mesma idade, mesmos antecedentes, às vezes a interação entre o agente causador da doença e o organismo funciona de uma maneira diferente. Então, um irmão faz um quadro leve e o outro irmão faz um quadro grave. Entendi. Então, a parte imunológica e a interação do sistema imunológico com aquele agente causador provoca, sim, essa diferença de gravidade e de apresentação. E para você reforçar a sua parte imunológica, tem a ver com alimentação, tem a ver com, sei lá, enfim, a qualidade de vida? Totalmente. Hábitos saudáveis são benéficos em qualquer idade. Isso inclui alimentação e atividade física. A criança bem nutrida normalmente costuma ter um sistema imunológico mais eficiente do que a que não está bem nutrida. Mas, de qualquer forma, sempre é muito bom evitar nesse período aglomerações, lugares fechados. É possível evitar, é positivo evitar na medida do possível. Claro que a gente não pode abrir mão de certas coisas, certas convivências, certas atividades. Por exemplo, você tem o hábito de ir à igreja, assistir o culto, assistir a missa uma vez por semana. Você pode continuar frequentando. Você tem que evitar o contato com aquela pessoa que está doente. Se você vê que tem uma pessoa gripada com o nariz correndo, não vai deixar pegar o seu filho, beijar seu filho. Entendi. Lave a mão do seu filho. Lave a mão do seu filho com frequência. Coisa, aliás, não só do filho, acho que nós temos que lavar as mãos para todos, para os adultos também. Isso aí não é frescura, não, né? Não, de maneira alguma. Nossas mãos são os principais transmissores de doenças. Eu sou às vezes criticado na própria família. Quando eu não seguro em corrimão de escada rolante de shopping. Sim. Eu acho que ali todo mundo põe a mão, então eu não sei quem colocou que tem ali. Ou se você segurar por questão de segurança, como no ônibus, se você segura Mas lavar por questão na de segurança, primeira oportunidade, lave a mão, passa um álcool gel se tiver antes de manipular alimentos. Porque a mão traz a bactéria, traz o vírus, né? Isso, e na criança é muito mais comum, porque a criança está sempre com a mão na boca, pegando objeto e pondo na boca. E apesar de frio, chegou de manhã, tem que abrir janela de quarto, abrir a casa para ventilar. Ventilado, é saudável também. Iluminação solar e ventilação do ambiente também ajuda a prevenir. Muito bem. Bom, doutor, mas às vezes fazendo tudo isso é inevitável. Então, qual o conselho para a mãe que percebe alguma coisa diferente no filho? O que a mãe normalmente percebe primeiro nessa época do ano? É o nariz. A criança começa a ficar com o nariz escorrendo, começa a espirrar, daqui a pouco aparece uma tosse, uma grande parcela das crianças apresentam febre. Inicialmente, não deve se desesperar. Primeira coisa, sair correndo pro pronto-socorro. Não vai adiantar muita coisa. Se a criança está bem, está se alimentando bem, não está com dificuldade para respirar, não tem necessidade de procurar o atendimento logo de cara. Manter a criança bem hidratada, lavar as narinas com soro fisiológico, rinossoro, Salsep, qualquer que seja a marca ou soro fisiológico normal, comum da farmácia. Exatamente. Fazer essa higiene adequada da via aérea, oferecer bastante líquido para a criança via oral e observando os sinais de gravidade. Se a criança está com aquela carinha de doente, não quer brincar, não quer se alimentar, está com dificuldade de respirar, está com a respiração muito acelerada,
tem uma febre persistente por mais de 72 horas, são sinais que você deve procurar atendimento. A princípio, sempre que possível, a criança tem que ser avaliada por aquele médico que conhece ela. Cada criança tem sua particularidade. Perfeito. Conversa com o pediatra do seu filho, vê o que ele acha, vê se ele tem alguma sugestão. Agora, se não restar dúvida ou não houver essa possibilidade, aí tem que procurar o atendimento de urgência. Tá. Normalmente é melhor tratar no hospital ou em casa? Em casa. Em casa. Sem sombra de dúvida. A gente só admite a criança no hospital para tratamento internado quando realmente é necessário. E falando de doenças respiratórias, normalmente essa necessidade é a oferta de oxigênio. Quando a criança precisa ficar com oxigênio para manter uma respiração adequada, aí a gente acaba internando. Tá. Caso existe contrário, até a possibilidade de se ter em casa, né? Aquele balão de oxigênio. O cilindro de oxigênio, ele é passível de ser alugado, até de ser comprado. Sim. Eles têm as questões de segurança envolvidas com você ter um torpedo de oxigênio em casa, porque ele tem um potencial explosivo, né? O oxigênio e explosão, o oxigênio e fogo não combinam. Mas eu estou falando normalmente de necessidade de manutenção do oxigênio. Sei. Quando a criança precisa manter o oxigênio continuamente, ela deve ficar internada. Outra coisa que a produção pede para eu te questionar aqui, falar, além de lavar as mãos e tal, aquela coisa de evitar lugar fechado, manter a casa ventilada, na hora de espirrar, usar assim para espirrar e não as mãos? Como é que é? Toda vez que a gente vai espirrar ou vai tossir, a gente emite gotículas no ar. E essas gotículas, elas estão carregadas de vírus. Elas são um fator disseminador das doenças. Então é importante a gente barrar essas gotículas. E a melhor barreira é a barreira mecânica. O problema, novamente, das mãos, como eu disse, as mãos são os principais veiculadores dessas bactérias. Então você está lá espirrando, tossindo, daqui a pouco eu não lavei a mão e vou cumprimentar outra pessoa. Você está ajudando a disseminar. Então se você puder ter alguma outra coisa, um lenço, ou é que a blusa às vezes parece até meio nojento, né? Vamos dizer assim. O adequado se protege para evitar a disseminação e depois lava a mão. Mas doutor, então, você vê, mais uma vez, porque é o seguinte, eu nunca deixo de ter um lenço comigo. Quer dizer, isso é coisa de 1950 e pouco, tá certo? Mas isso eu herdei, mas a juventude não usa hoje. Eu continuo dando lenço de presente pro meu pai. Tá vendo? E tem uma marca muito boa aí, tem já, às vezes alguns dão com o nome gravado ainda, né? Eu recebia muitos lenços com o nome gravado. Mas então é importante. Isso aí a gente tem que fazer. Bom, doutor, essa de limpar as narinas é com aquela tipo uma seringa que se põe. Tem diversos dispositivos. O soro fisiológico ele pode ser comprado nas farmácias em ampolinhas. Essas ampolas elas podem ser jogadas, o soro pode ser jogado diretamente no nariz. Ele pode ser dessas ampolinhas aspiradas com uma seringa e com a seringa você instilar dentro do nariz. E tem os dispositivos automáticos. Tem os dispositivos com jato contínuo, com jato intermitente, com jato mais forte, mais fraco. Só para criança ou para adulto também? Para criança e adulto. Bom, no meu caso aqui com o nariz que eu tenho, seria uma garrafa PET para colocar em cada nariz. Não tem essa diferenciação. Existem os jatos suaves, vem na embalagem jato suave, normalmente a gente acaba usando para criança pequena. Os dispositivos que tem conta-gotas, para crianças não são os mais adequados, porque o conta-gotas, a hora que você tira, coloca, acaba encostando no nariz, ele acaba tendo um certo grau de contaminação. E aí esses dispositivos com conta-gotas têm normalmente um conservante lá dentro. Na maioria das vezes o benzalcônio. E para criança pequena não faz bem. Então a gente prefere ou a embalagem individual, a ampolinha, que a gente usa e descarta, ou esses dispositivos de jato, que eles ficam estéreis na parte de dentro. Muito bem. Doutor, vamos falar para a mãe, para o pai, normalmente os marinheiros de primeira viagem e tal, que tiveram filho. Quais são os primeiros cuidados e quais são os exageros que muitos pais acabam cometendo no nascimento da criança? Justamente as primeiras semanas de vida, o organismo ele está em franca adaptação, está saindo do ambiente seguro, quentinho, protegido, dentro da barriga da mãe e entrando nesse nosso mundão aí que é um perigo. Desde os perigos microscópicos até os nossos perigos que a gente vê no
no jornal da noite. Então, essa primeira fase, essas primeiras semanas, o sistema imunológico do bebê, ele é cru, ele é pouco efetivo, ele não tem memória imunológica, não tem anticorpos. Então, é um momento que a criança está muito suscetível a infecções. Nessa época do ano, infecções respiratórias são as mais comuns. Então, essa criança ela tem que ser mais protegida. Ela é uma criança que tem que evitar ir no culto, como eu falei, ir num shopping center, ir num local com aglomeração. Mas tem certos pais que acabam exagerando nesse, não vou nem no parque, não vou passear, não vou tomar sol. Você, para ver, na primeira semana não pode nem ver. Não. Então, se você tem familiares que estejam doentes, eu acho que você tem que ter a liberdade de falar, olha, espera passar sua gripe para você vir ver meu filho. Lógico. Agora, a ansiedade, principalmente da família, dos avós, dos tios, dos primos, que querem conhecer o bebê recém-chegado, que traz tanta alegria à família. Sem dúvida. Eu acho que você está doente? Não está doente? Então pode vir. Chegando em casa, lave a mão. Lave a mão, álcool. Exatamente. Gel, evite ficar beijando a criança. Pegar também, não? Pegar também, porque você está lá protegendo. Assim, pegou a criança. Exatamente. Eu acho que o contato ele tem que ser controlado. Sim. Então, sem exageros, porque se você exagerar também você acaba prejudicando a dinâmica, a saúde mental dos pais. Então, a criança, o bebê pequeno, é importante que ele saia de casa, que ele tome um banho de sol. O banho de sol tem importância no controle da icterícia, na mineralização dos ossos. Banho de sol e horário. O nosso problema, de novo falando na região tropical, é a incidência de raios ultravioletas. Então, o início do dia, quando o sol está mais baixo, ou o final do dia, são os períodos preferenciais em que o índice de radiação ultravioleta é menor. Então, prefira esses extremos do dia. Muito bem. Doutor, e criança que eu vi muito quando era garoto, dos mais velhos, o que não mata engorda. Vale para hoje também? Eu como educador em saúde, essa não é uma recomendação que eu posso dar como educação. Mas assim, o nosso sistema imunológico, ele se fortalece a partir do momento que a gente entra em contato com alguma coisa. Então você tem catapora, seu organismo produz anticorpos e faz uma memória imunológica que normalmente impede que você pegue catapora de novo. Tá. Então, dentro de uma teoria, isso é uma teoria, que chama teoria da higiene, as crianças que têm todo esse cuidado de não ter esse contato com chão, com terra, com objetos sujos, elas têm uma tendência de o sistema imunológico se desviar mais para o lado da alergia e ser menos competente no combate à infecção. Mas isso é uma teoria. É uma teoria. Então, eu acho que exageros têm que ser evitados em qualquer situação. Se eu lhe disser que quando chovia, eu era moleque, eu saía na calçada para cercar enxurrada, então tem muito médico pediatra que infarta. Doutor, às vezes tem erro na UTI? Tem. Infelizmente tem. Não só na UTI, né? Todos nós estamos sujeitos ao erro. Sim. A gente, dentro do ambiente hospitalar, cada vez mais preocupado com a qualidade, tem desenvolvido, existem grupos especializados em desenvolver ferramentas e mecanismos para proteção, para minimizar erros. Então, isso é uma preocupação, é uma realidade que a gente está sempre tentando evitar. Mas, infelizmente acontece. Então, vamos falar um pouquinho do PedLine. Como é que funciona? O PedLine é um projeto que foi idealizado pelo Dr. Rogério Fortunato, cirurgião pediátrico aqui de Campinas. Colega meu, trabalhei com ele no Hospital Ouro Verde, ele trabalha no Hospital da PUC também. E ele é um portal de conhecimento voltado para o público leigo, não são profissionais falando para o público leigo. Tá. Dando informações sobre cuidados, sobre doenças, sobre como diagnosticar, como tratar, como cuidar de certas situações. E mais do que isso, tem a função de fazer com que a família se envolva no cuidado daquele problema, que tenha contato com os profissionais que lidam com aqueles problemas. De momento algum substitui o médico? De maneira alguma, a consulta presencial é essencial, mas às vezes lá você consegue um canal, você vai ler sobre um problema, viu que o doutor fulano de tal conhece aquele problema, você vai atrás daquele doutor.
Então, o portal, a ideia é um grupo de médicos que a gente vem juntando, vem aumentando o número de colaboradores e criar esse canal de comunicação pela internet com o público em geral. E o Portal PED? O Portal PED, a gente está no ar há mais ou menos 1 ano e meio. É um portal de conhecimento para médicos. Somos médicos escrevendo para médicos. Ah, tá. Então aí é um portal de conhecimento técnico. É uma pós-graduação, né? Não chega a ser uma pós-graduação, mas a gente tenta filtrar o conteúdo, filtrar o conhecimento que está sendo continuamente produzido, e o que é verdade hoje talvez não seja verdade amanhã, e a gente vai tentando auxiliar o médico a se atualizar. O Pedline seria, por exemplo, algo para que os pais leem, acompanhem. No entanto, não é para curar, para tratar a criança pelo Pedline. Claro que não. Tá. Primeiro seria antiético. Perfeito. Segundo é que a capacidade de fazer o diagnóstico é do profissional, né? A família, o Dr. Google, infelizmente, não sabe fazer o diagnóstico. Exatamente. A família viu que tem uma coisa estranha, ela tem que procurar o atendimento e o colega tem que realmente é isso, fazer o diagnóstico. Isso é fundamental à consulta médica. E tem muito acesso? O acesso ele está crescendo. Como é um portal colaborativo, a gente, tanto o Portal PED quanto o Pedline, o número de conteúdos vai crescendo dia a dia. E quanto mais conteúdo, mais acesso. Mais a gente vai ficando em evidência nas mídias e mais a gente vai ficando em evidência para as ferramentas de busca na internet. Então isso é uma curva ascendente. Há doenças que ainda não conhecemos, que ainda virão? Com certeza. Surgem doenças novas e surgem variações da mesma doença continuamente. As doenças infecciosas, vírus e bactérias vão mudando, vão sofrendo mutações e causando danos diferentes. As doenças neoplásicas, que tem muito a ver com o nosso DNA, então mutações novas vão surgindo e doenças que se comportam de maneira diferente. Então, Dr. Sidney, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Sempre muito bem-vindo, dando show aqui. A gente fica muito feliz por esses esclarecimentos. Tá bom, doutor? Muito obrigado. Gente, conversei com o Dr. Sidney Volk, ele é pediatra, trabalha em UTI, né? Um trabalho bastante louvável e difícil. Gente, eu volto à noite no nosso RF Esporte Clube, hoje com o secretário de Esportes de Cordeirópolis, e quem também estará no programa é Ailton Lira.